Olá, nesse vídeo iremos ver sobre o Google Formulários. Então vamos lá. Vamos entrar no Drive. Ao entrar no Drive, vamos naquela pasta que a gente criou, minha primeira pasta. Aqui existia um meu primeiro formulário, mas eu vou criar ele novamente. Então vamos em Mais e em Formulários Google. Criar e compartilhar. Criado o nosso formulário, a gente tem a aba de perguntas e respostas, e a primeira coisa que eu vou fazer é explicar como funciona a estrutura. Então, aqui a gente tem o título, que vai aparecer quando a pessoa for responder, e a gente pode colocar uma descrição. Uma das coisas mais interessantes é, antes de criar as perguntas, pensar em algumas seções. Então, aqui no ladinho a gente tem os botões das ações que a gente pode fazer no formulário, e o último botãozinho é adicionar seção. Então a gente vai adicionar uma seção, e com essa seção adicionada, a gente agora tem duas páginas de formulário. A primeira página é só um bem-vindo. Bem-vindo ao formulário. E a segunda seção é onde a gente inicia as perguntas. Para a gente ver como o nosso formulário está ficando, a gente pode clicar aqui nesse olhinho. Ele vai abrir uma nova aba. E vocês já podem ver que tem um próxima. Então, essa nossa seção é uma seção de apresentação do formulário, sobre o que vai se tratar. E ao clicar na próxima, a gente inicia as sessões de perguntas. Agora eu vou explicar um pouco sobre como a gente pode adicionar e alterar as perguntas. Na seção de perguntas, ele sempre já vem com uma pergunta e você pode clicar aqui em cima para arrastar ela. Aqui do lado, a gente pode clicar nesse maisinho. Quando nós clicamos no mais, ele adiciona mais uma pergunta. As perguntas elas têm diversas categorias, e a gente vai tratar de cada uma delas. A primeira categoria é a resposta curta. Na resposta curta, a gente pode escrever um texto pequeno e escrever uma pergunta a qual o usuário vai responder. Então, vamos escrever minha primeira pergunta. E aqui vai ter a nossa resposta do usuário. Nessa pergunta, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, a gente pode duplicar ela e fazer uma parecida. A gente pode excluir. A gente pode tornar essa pergunta obrigatória. E todos os outros tipos de pergunta também vão ter esses mesmos campos. A gente pode colocar uma descrição na pergunta e validar. No nosso caso, a gente vai fazer somente a pergunta, sem alguma validação e sem uma descrição. Ótimo, agora vamos criar mais uma pergunta. Clicando no maisinho, criamos mais uma pergunta. Vamos escolher agora o parágrafo, onde a pessoa pode escrever um pouco mais de texto. Vocês podem ver aqui, que aqui tem um cinzinho até o meio, e nessa pergunta parágrafo, o cinzinho vai até o final, deixando a pessoa escrever diversas linhas. Aqui ela só consegue escrever uma linha. Então essa aqui seria uma pergunta com resposta maior. Aqui tem uma pergunta aleatória. A gente pode ver como a gente pode mudar a ordem das perguntas. Então a gente pode arrastar com o mouse para organizar da melhor forma possível. Nesse caso eu vou excluir essa aqui. E vamos clicar no olhinho para ver como está ficando o nosso formulário. Temos a seção de boas-vindas e as duas perguntas. Agora, para se tratar de todas as perguntas certinho, a gente preparou um formulário envolvendo exemplos de cada uma das perguntas. Assim a gente também trata da parte de importação. Para a gente importar, a gente clica nesse botãozinho e eu tenho um formulário que eu criei antes da aula para ajudar a gente com exemplos. Então eu vou importar as perguntas que estão nesse formulário. Seleciono o formulário e mando importar todas as perguntas.
Ótimo. Com as perguntas importadas, a gente tem a seção de boas-vindas. A gente tem uma outra seção de boas-vindas, uma de cada formulário. Então eu vou excluir uma delas. Ótimo. Bem-vindo ao formulário. E a primeira seção que eu criei foi estilos simples de perguntas. Então aqui temos a pergunta de resposta curta. Qual disciplina você seleciona? E as opções que eu já expliquei. Aqui temos a pergunta de resposta longa com as mesmas opções. Esse aqui, muito utilizado, é a pergunta de múltipla escolha, onde o usuário só pode escolher uma das alternativas, possibilitando a gente colocar essa opção de outro, onde ele pode escrever. Então vamos dar uma olhada agora nessa seção. Aqui também temos as opções, né, onde a gente pode ordenar de forma aleatória esses campos para Aqui a gente tem como ordenar as perguntas, então a gente pode, por exemplo, usar em uma prova, né? E daí nessa prova ordenar as questões em ordem aleatória. Então vamos ver a nossa primeira seção. Ótimo. Estilos simples de pergunta. A gente tem as duas que a gente já viu e temos a de múltipla escolha, com a opção de escrever alguma coisa. Perfeito. Agora vamos passar para a segunda seção. Lembrando que, para criar uma nova seção, é só clicar aqui. Na próxima seção temos os estilos complexos de perguntas, onde também podemos colocar uma descrição. E aqui a gente já viu essas três, a gente tem a caixa de seleção. Na caixa de seleção, a gente pode ter uma pergunta e diversas respostas. Então, o usuário pode ir marcando qual ele acha correto. No caso dessa pergunta, marcar quais são os recursos de planejamento de aula. E também temos a opção de marcar o outro para ele escrever algum outro que ele queira. Lembrando sempre que aqui a gente pode validar as respostas, adicionar alguma descrição e duplicar e excluir. O próximo estilo de pergunta é a lista suspensa. Na lista suspensa, a gente coloca a pergunta e diversas opções. Essas diversas opções serão carregadas e é muito mais fácil se vocês visualizarem como fica no final. Então, aqui a gente tem nosso formulário. Vamos ir para a próxima seção. Temos a de marcar diversas coisas e a lista suspensa, onde o usuário pode escolher qual fruta ele mais gosta. Voltando ao nosso formulário de criação, a gente começa a ter as perguntas um pouco mais complexas, como a escala linear, onde você pode escolher de 1 a 10 ou de 1 a 5, 6, como você preferir. Se a pessoa discorda ou concorda, uma porcentagem, 10%, 5%, 100% daquela pergunta. E no final ela fica desse jeito, onde a pessoa pode escolher o grau de resposta. A próxima pergunta que a gente vai ver é o de upload de arquivo. Uma ideia aqui é a pessoa produzir um arquivo externo, por exemplo, fazer um desenho no Paint, e depois colocar ele como resposta. A gente marcou aqui para a pessoa poder submeter um desenho, uma imagem em PDF, mas pode ser outros tipos de perguntas. No caso da nossa é uma foto, por isso a gente marcou essas opções. E aí fica desse jeito, com a pessoa podendo escolher. No nosso caso, a gente vai fazer upload daquelas nossas fotos da escola. Olha só. Fazer upload. E pronto. Está submetida a nossa
a nossa figura. A próxima estilo de pergunta é a grade de caixa de seleção, onde a gente seleciona as linhas que vão ter na grade e as colunas. A ideia aqui é a gente trabalhar com... Em uma linha pode ser respondido a qualquer uma dessas colunas. E a pessoa que está respondendo vai escolher qual delas vai marcar. O resultado final é algo assim. A gente pode adicionar outras linhas e outras colunas, caso queira. Agora que a gente viu todos os estilos de perguntas, a gente tem a inserção de imagens e vídeos em algumas perguntas. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta de marca X ou de escrever, mas eu quero usar uma charge. Então, nessa seção a gente explica como fazer o upload dessa charge, informando também a fonte, né? Para isso a gente não vai clicar em pergunta, mas a gente vai clicar aqui do lado em adicionar uma imagem. Ao clicar aqui a gente pode selecionar a imagem. No nosso caso foi a Mafalda, a charge da Mafalda, e aí ela é carregada aqui. A gente pode ainda manipular essa imagem para deixar ela mais alinhada do jeito que a gente preferir. Então tem algumas opções, a gente pode também reduzir o tamanho da imagem, deixar como vocês preferirem. Lembrando que aqui é só a imagem, então embaixo da imagem a gente faz a pergunta, selecionando um dos tipos. E a outra opção é, em vez de fazer um upload de imagem, a gente pode adicionar um vídeo. Então a gente coloca o nome do vídeo. Aqui a gente pode escolher também alinhar o vídeo como a gente quiser, o tamanho. Lembrando que esse vídeo a gente pode adicionar de diversas formas, vou mostrar para vocês. A gente pesquisa no YouTube, coloca o URL do YouTube, caso vocês quiserem entrar no YouTube. Aqui eu vou pesquisar, por exemplo, Ciência Todo Dia, e vai trazer os vídeos do canal Ciência Todo Dia. A gente pode selecionar algum deles e ele vai carregar, justamente igual a esse aqui de cima. Lembrando também que a seção é só do vídeo, então embaixo do vídeo tem uma pergunta sobre ele. E agora, para finalizar, a gente deixou as perguntas de data, onde a gente pergunta o dia de seu nascimento, informando mês, dia, ano, e pergunta de hora, informando a hora que você nasceu. Vamos ver agora o resultado final. Então, aqui temos a seção de inserção de imagens e vídeos, com a seção da imagem e a pergunta, a seção do vídeo e a pergunta. Então assim ficou o nosso formulário, com a última seção perguntando o dia e a hora de nascimento. E agora a gente vai ver como estilizar esse formulário. Só terminar excluindo essa seção que eu tinha feito antes. Início. Então ficou aqui. Finalização. Inserção de imagens e vídeos. Perguntas complexas. Perguntas simples. E uma descrição de início. Agora, para a gente personalizar, a gente pode clicar aqui em cima. Clicando aqui em cima, a gente pode escolher, por exemplo, a cor que a gente quer. E quando você escolhe uma cor, ele gera 4 cores diferentes para colocar de fundo. Uma clara, uma média, uma escura e o branco. Além disso, a gente pode escolher imagens que ele mesmo nos provém para colocar no cabeçalho, como uma imagem de educação.
Por exemplo, essa aqui. E aí, ao colocar a imagem, ele dá algumas cores que a imagem possui e a gente pode selecionar para ficar combinando. Além da cor da imagem de cabeçalho, a gente pode também colocar o estilo da fonte. E para finalizar, além de arrumar essa parte do tema, a gente tem algumas configurações adicionais. Como, por exemplo, se as pessoas podem editar depois de enviar, se elas vão poder ver os gráficos e as respostas, qual é o tamanho máximo de arquivos que elas vão poder enviar. No caso da apresentação, a gente pode mostrar uma barra de progresso, que eu acho muito bonito, então a gente vai deixar marcado, vocês já vão ver a diferença. Caso for uma prova, a gente pode embaralhar a ordem das perguntas. E a gente pode colocar uma mensagem ao finalizar o formulário. Obrigado por responder. Nos testes aqui a gente não vai mexer, mas é mais para a parte de provas mesmo. Então a gente vai salvar as configurações. Ao salvar, vamos ver nosso resultado final. Temos o formulário, agora com a barra de progresso. E então cada uma das seções, indicando sempre em qual página ela está. Por isso é interessante sempre usar as seções para dividir o formulário. Lembrando que eu estou conseguindo ir para as próximas sessões e eu vou conseguir enviar, porque nenhuma das respostas está como obrigatória. Aqui. Por exemplo. Nenhuma delas está marcada como obrigatória. Então é isso. Obrigado por assistirem. E até a próxima.